Ou você vai para a casa de repouso ou dorme no quintal. Decida. Meu filho pronunciou essas palavras sem sequer piscar, como se estivesse falando do tempo ou decidindo o que comer no jantar. Eu, Eugênio Matos Paiva, aos meus 66 anos, depois de ter dado tudo por esse rapaz, fiquei em silêncio. Não por covardia nem por choque, mas porque, naquele exato momento, compreendi que o filho que eu havia criado já não existia. Fiquei olhando para ele fixamente. André estava com os braços cruzados, a mandíbula tensa, e atrás dele, como uma sombra venenosa, estava Renata, minha nora, com aquele sorriso quase imperceptível que ela sempre usava quando conseguia o que queria. Peguei meu celular do bolso da camisa. Minhas mãos não tremiam. Disquei um número que tinha guardado há meses, esperando nunca ter que usar. A chamada tocou 2 vezes antes que atendessem. Boa noite, disse com voz tranquila. Sou Eugênio Paiva. Preciso que venha a este endereço agora. Desliguei. André franziu a testa. Renata parou de sorrir. Para quem você ligou, pai? Perguntou meu filho com um tom que tentava soar autoritário, mas que traía um rastro de nervosismo. Não respondi. Sentei-me na poltrona antiga da sala, a mesma onde eu costumava aninhar André quando era criança e tinha pesadelos. Cruzei as mãos sobre o colo e esperei. Antes de continuar com o que aconteceu naquela noite, quero te pedir algo. Se você gosta deste tipo de histórias reais, cheias de emoção e lições de vida, inscreva-se no canal para nos ajudar a chegar a 10.000 inscritos. Escreva nos comentários de qual estado você está nos assistindo e se esta história já está tocando seu coração, deixe um like. Nossa meta é chegar a 300 likes neste vídeo. Seu apoio significa tudo para nós. Agora sim, voltemos àquela noite que mudou tudo. Meia hora. Foi só o que demorou. 30 minutos em que André andava de um lado para o outro da sala como um animal enjaulado. Renata tinha se sentado no sofá, checando o celular, mas me lançando olhares de esguelha a cada poucos segundos. Eu permaneci imóvel com o olhar fixo na porta da frente. Quando a campainha tocou, André praticamente saltou. Eu abro, disse, como se tivesse algum tipo de controle sobre a situação. Ele se dirigiu à porta. Eu me levantei devagar, sentindo como cada um dos meus 66 anos pesava sobre meus joelhos, mas mantendo-me firme. Renata também se levantou, curiosa. André abriu a porta e então eu o vi. Vi como a cor abandonava seu rosto. Vi como seus olhos se arregalavam. Vi como seus lábios se separavam em uma expressão de puro pânico. Ele se virou para mim e, pela primeira vez em meses, vi medo genuíno em seus olhos. Pai. Sua voz era apenas um sussurro. Pai, por favor, não faça isso. Mas já era tarde demais. O que André não sabia é que eu não era o velho inútil que ele e Renata acreditavam. Eu não era o estorvo que os impedia de viver a vida de luxos e mordomias. Eu havia trabalhado a vida toda, havia construído algo, havia guardado segredos, havia feito sacrifícios que eles jamais imaginariam. E aquele telefonema que fiz não foi um ato de desespero, foi um ato de justiça. Naquela noite, quando meu próprio filho me deu a escolher entre uma casa de repouso ou o quintal, como se eu fosse um cachorro, ele não sabia que estava prestes a perder tudo. Não sabia que a pessoa que acabara de entrar por aquela porta tinha o poder de desmoronar o pequeno império de mentiras e manipulações que Renata havia construído. Não sabia que seu pai, a quem havia menosprezado e humilhado, ainda tinha cartas na manga, e não sabia que em exatamente 1 hora ele estaria de joelhos me implorando perdão. Mas para entender como chegamos a esse momento, preciso contar nossa história desde o princípio. Preciso que você saiba quem eu era antes de me tornar o estorvo da casa. Preciso que conheça o André que eu criei e como ele se transformou no homem que me olhou nos olhos e me disse para dormir no quintal. Porque o que aconteceu naquela noite não começou com um ultimato,
Começou muitos anos atrás, com um pai que amava demais e um filho que se esqueceu de onde veio. Conheci minha esposa, Clara, em uma fábrica têxtil em Belo Horizonte. Eu tinha 23 anos e trabalhava em turno dobrado para pagar meus estudos noturnos de contabilidade. Ela era a garota mais bonita que eu já tinha visto, com aqueles olhos que pareciam guardar todos os segredos do universo. Casamo-nos um ano depois em uma cerimônia simples. Não tínhamos dinheiro para grandes luxos, mas tínhamos algo muito mais valioso. Tínhamos sonhos. E quando André nasceu, 3 anos depois do nosso casamento, senti que o mundo finalmente tinha sentido. Clara morreu quando André tinha apenas 12 anos. Câncer de pâncreas, 4 meses desde o diagnóstico até o fim. Foram os meses mais sombrios da minha vida, mas havia um menino que precisava de mim. Um menino que acabara de perder a mãe e não podia perder também o pai. Assim, segui em frente. Trabalhei, meu Deus, como trabalhei. Durante o dia, era contador em uma empresa de importações. À noite e nos fins de semana, fazia a contabilidade de pequenos negócios em casa. Cada centavo extra ia para a educação de André, para seus livros, para suas roupas, para que tivesse as oportunidades que eu nunca tive. André era um bom rapaz, estudioso, respeitoso, carinhoso. Ele me abraçava toda noite antes de dormir e me dizia: "Obrigado, pai, por tudo o que você faz por mim." Essas palavras faziam com que cada hora de sono perdida, cada refeição pulada, cada sacrifício valesse a pena. Ajudei-o a entrar na universidade. Ele estudou administração de empresas. Senti-me o pai mais orgulhoso do mundo no dia de sua formatura. Dei-lhe de presente um relógio que havia pertencido ao meu pai. "Para que você nunca se esqueça do valor do tempo e do trabalho", eu disse. Ele conseguiu um bom emprego em uma empresa de marketing. Começou a ganhar bem. Eu já estava aposentado, vivendo com uma pensão modesta, mas suficiente. Tinha meu pequeno apartamento quitado, minhas rotinas, minha tranquilidade. Então ele conheceu Renata. No começo, ela me pareceu uma moça agradável. Vinha de uma família com dinheiro, isso era óbvio. A maneira como falava, como se vestia, como olhava tudo com uma certa superioridade disfarçada de elegância. Mas André estava apaixonado, e eu queria que ele fosse feliz. Casaram-se 2 anos depois de se conhecerem. Paguei grande parte do casamento com minhas economias. Não me importei. Era meu único filho, minha única família. Os primeiros meses foram bons. Renata era amável comigo, ou ao menos fingia ser. André vinha me visitar todo domingo, como era nossa tradição desde que ele era criança. Mas as coisas mudaram quando eles compraram a casa. Uma casa grande num condomínio fechado, muito acima do que o salário de André podia pagar, mesmo combinado com o de Renata. Depois soube que os pais dela tinham dado o adiantamento e que eles estavam se afogando em dívidas para manter as aparências. Foi Renata quem sugeriu que eu me mudasse com eles. "Eugênio está sozinho naquele apartamento velho", disse com um sorriso que não chegava aos olhos. "Por que você não vem morar conosco? Temos espaço de sobra." André assentiu com entusiasmo. "Sim, pai, seria ótimo ter você por perto como nos velhos tempos." Eu hesitei. Algo dentro de mim me advertia que não era uma boa ideia, mas a solidão pesava, e a ideia de estar perto do meu filho novamente me tentava. Eu aceitei. Esse foi meu primeiro erro, porque o que eu não sabia é que Renata não me queria ali por bondade. Ela me queria ali por minha pensão e por algo mais que eu possuía. Algo que ela descobriria em breve e que a converteria no meu pior pesadelo. Mas antes que tudo desmoronasse, houve sinais que eu deveria ter visto. Os primeiros 3 meses vivendo com André e Renata foram toleráveis. Eu tinha meu próprio quarto, pequeno, mas confortável. Contribuía com minha pensão para as despesas da casa. Ajudava com as compras, mantinha meu espaço limpo, tentava ser invisível, não causar incômodo. Mas Renata tinha uma habilidade especial para me fazer sentir como um intruso a todo momento.
Começou com coisas pequenas, comentários disfarçados de preocupação. Eugênio, você não acha que deveria comer menos sal? Na sua idade, a pressão arterial é perigosa. De novo você vai ver televisão na sala? É que André e eu queríamos ver um filme juntos. Ah, você deixou sua xícara na pia. É que eu acabei de limpar a cozinha, sabe? Cada frase era uma pequena punhalada embrulhada em papel de presente. E o pior é que André não via nada, ou não queria ver. Um dia, meu amigo Roberto, com quem eu tinha trabalhado durante 20 anos, chegou em casa. Renata o recebeu na porta com um sorriso gelado. Eugênio está descansando, mentiu. Talvez possam se ver outro dia. Eu estava no meu quarto, acordado, lendo, ouvi toda a conversa, não saí. Algo em mim já estava começando a se quebrar. Roberto parou de vir. Depois, foi o episódio do meu remédio. Eu tomava pílulas para colesterol, nada grave, mas necessárias. Um dia, não as encontrei na minha mesa de cabeceira, onde sempre as deixava. Renata, você viu meus remédios? Perguntei. Remédios? Ela fez cara de confusão. Não, Eugênio, você tem certeza de que não os perdeu? Às vezes, em certa idade, a memória falha. A memória, essa palavra, se tornou sua arma favorita. Eugênio, você já se esqueceu de que combinamos de almoçar mais tarde? Eugênio, eu te disse ontem para não trazer seus amigos sem avisar. Você não lembra? Ai, Eugênio, acho que sua memória está falhando cada vez mais. E André, meu filho, meu André, começou a me olhar diferente, com pena, com impaciência, como se eu realmente estivesse perdendo a cabeça. A verdade é que Renata nunca tinha me dito nada sobre refeições, nem sobre amigos. Ela plantava essas sementes de dúvida e as regava com comentários constantes, até que André começou a acreditar mais nela do que em mim. 6 meses depois de me mudar, descobri a verdadeira razão pela qual Renata tinha insistido para que eu vivesse com eles. Foi em uma tarde em que cheguei cedo da minha caminhada diária. Ouvi vozes alteradas no escritório de André. A porta estava entreaberta. Não podemos continuar assim. Era a voz tensa e desesperada de Renata. Devemos 3 meses da hipoteca, André. 3 meses. O banco já enviou o último aviso. Eu sei. André parecia derrotado. Mas o que você quer que eu faça? Meu salário não é suficiente. Seus pais não querem mais nos emprestar. Há uma solução, disse Renata, e sua voz se tornou mais baixa, mais calculista. Seu pai tem aquele apartamento, já está quitado. Se ele o vender, ou melhor ainda, se o colocar no seu nome, poderíamos hipotecá-lo. Isso nos daria dinheiro suficiente para... Não, interrompeu André. Não vou pedir isso ao meu pai. E então o quê? Renata elevou a voz. Vamos perder esta casa? Vamos voltar a morar em um apartamento caindo aos pedaços como aquele onde você morava antes? É isso que você quer para nós? Meu pai trabalhou a vida toda por aquele apartamento. É a segurança dele. Eu não posso. Seu pai está velho, André. O veneno em sua voz era palpável. Para que ele precisa de um apartamento? Já mora aqui. E, sinceramente, com a pensão dele que mal dá para nada, ele deveria ser grato por tudo o que fazemos por ele. Afastei-me daquela porta, sentindo que o chão se abria sob meus pés. Meu apartamento, o lugar onde Clara e eu tínhamos vivido, onde tínhamos criado André, onde cada parede tinha uma lembrança. Era isso que queriam, era isso que eu representava para eles. Um ativo a ser liquidado. Naquela noite, durante o jantar, André me olhou com uma expressão estranha. Pai, tenho que falar com você sobre algo importante. Diga, é sobre o seu apartamento? Não, eu disse firmemente. O que quer que você vá me pedir, a resposta é não. Renata deixou cair o garfo com um estrondo. Você ouviu isso, André? Ele nem sequer quer ajudar a própria família. Pai, é que estamos passando por um momento difícil, começou André. Todos passamos por momentos difíceis, respondi.
Eu passei por momentos difíceis a vida toda e jamais pedi a ninguém para resolver meus problemas. Você não tem problemas? Explodiu Renata. Está morando de favor na nossa casa. Eu pago minha parte, eu disse tranquilo. E se é um fardo tão grande, posso ir embora. Pai, não diga isso. André parecia genuinamente afetado. Ninguém quer que você vá. Mas o olhar de Renata dizia exatamente o contrário. A partir daquela noite, a casa se transformou em um campo de batalha silencioso. Renata começou a me tratar com desdém aberto. As refeições eram servidas quando eu não estava. As compras se esqueciam de incluir as coisas que eu precisava. Minha roupa aparecia amarrotada, como se a tivessem tirado da secadora e abandonado. E André, meu filho, ficava calado. A cada dia, ele escolhia a esposa em detrimento do pai. A cada dia, ele me olhava com mais distância. A cada dia, ele se parecia menos com o menino que eu havia criado e mais com o homem que Renata estava moldando, até que chegou aquela noite, a noite do ultimato, a noite em que André cruzou uma linha que nunca deveria ter cruzado. Tudo explodiu em uma terça-feira à tarde. Eu tinha ido ao banco fazer uma transação relacionada à minha pensão. Nada importante, apenas atualizar uns dados. Quando voltei para casa, encontrei André e Renata sentados na sala com uma pilha de papéis sobre a mesa de centro. Pai, sente-se, disse André sem me olhar nos olhos. Temos que conversar. Algo em seu tom me deixou em alerta imediato. Sentei-me na poltrona individual, o único móvel daquela casa que ainda me fazia sentir como se eu tivesse algum lugar ali. Renata foi direta ao ponto, como sempre. Eugênio, isto não está funcionando. Sua presença aqui está causando tensão no nosso casamento. Olhei para meu filho. Ele continuava sem conseguir me encarar. André, eu disse, é assim que você se sente? Finalmente ele levantou o olhar. Seus olhos estavam cansados, mas havia algo mais. Havia ressentimento. Pai, é complicado. Renata e eu precisamos do nosso espaço. Precisamos de privacidade, e você está aqui o tempo todo. Esta casa é minha também, eu disse tranquilamente. Eu pago minha parte, respeito seus espaços. Não se trata só de dinheiro, explodiu Renata. Trata-se de que toda vez que queremos ter um jantar romântico, lá está você. Toda vez que queremos ver um filme, lá está você. Toda vez que meus pais vêm nos visitar, tenho que explicar por que há um velho morando conosco como se fôssemos uma casa de repouso. Velho, casa de repouso. As palavras ficaram suspensas no ar como facas. Renata, a voz de André tinha um tom de advertência mais fraco, sem convicção. Não, André, já chega. Ela se levantou. Passamos meses falando sobre isso, meses, e você sempre acaba se sentindo culpado e não fazemos nada. Até quando vamos continuar assim? Levantei-me também, sentindo o sangue correr quente em minhas veias. Eu sempre posso voltar para o meu apartamento, eu disse. De fato, acho que é o melhor. Ah, sim, seu precioso apartamento. Renata soltou uma risada amarga. O apartamento que poderia resolver todos os nossos problemas, mas que você prefere manter vazio, juntando poeira, enquanto nós nos afogamos em dívidas. Meus problemas econômicos não são responsabilidade do meu pai, disse André, mas minha voz soava menos segura. Problemas! Renata estava gritando agora. André, ele é seu pai. Supõe-se que a família se ajuda. Ele viveu na sua casa durante anos, comendo sua comida, usando seus serviços, e agora não pode fazer um pequeno favor? Não pode colocar aquele maldito apartamento no seu nome para que possamos nos salvar? Já basta! Gritei eu também, surpreendendo os dois. Aquele apartamento é a única coisa que me resta de uma vida inteira de trabalho. É onde vivi com Clara, onde criamos André. Não é uma propriedade para liquidar, é meu lar. Seu lar é aqui, disse André, mas sem força. Ah, sim, este é meu lar. Olhei ao redor. Um lugar onde me tratam como estorvo, onde me escondem quando vêm visitas,
onde minha própria nora me chama de velho como se fosse um insulto. Renata me olhou com ódio puro. Sabe de uma coisa, Eugênio? Você tem razão. Este não é o seu lar, e acho que é hora de você procurar um que seja. Renata! André tentou intervir. Não, André, acabou. Ela olhou para ele fixamente. Ou ele vai, ou eu vou. Você decide. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para meu filho, meu único filho, o menino que eu havia carregado nos meus braços, o adolescente a quem eu havia consolado quando sua mãe morreu, o jovem a quem eu havia pagado a universidade trabalhando em turno dobrado. E esperei. Esperei que ele me defendesse, que dissesse à esposa que estava sendo cruel e injusta, que se lembrasse de tudo o que eu havia feito por ele. Mas André olhou para o chão e naquele momento eu soube que já o tinha perdido. Pai, disse finalmente com voz rouca, talvez Renata tenha razão. Talvez fosse melhor que você procurasse outro lugar. Senti como se tivessem me atingido no peito. Outro lugar? Repeti. Como o quê? Renata voltou a se sentar, cruzando as pernas com satisfação mal disfarçada. Há casas de repouso muito boas, Eugênio. Lugares onde pessoas da sua idade podem ficar com gente da mesma geração, onde há enfermeiras, atividades. Não vou para uma casa de repouso, eu disse com firmeza. Então terá que se virar sozinho, respondeu ela com frieza. Porque aqui você não pode mais ficar. Olhei para André mais uma vez. Uma última oportunidade, uma última súplica silenciosa. Mas ele não levantou o olhar. Está bem, eu disse. Se é isso que vocês querem, eu irei amanhã. Não, disse Renata. Você vai hoje. Renata! André finalmente reagiu. Dê um pouco de... Você vai hoje, André. Não vou passar mais uma noite sob o mesmo teto que alguém que prefere nos ver perder tudo a ajudar a própria família. Então André fez algo que jamais esquecerei. Olhou-me diretamente nos olhos e disse, pai, ela tem razão. Acho que é melhor que você vá hoje. Para onde? Perguntei. São 6 da tarde. Para onde você quer que eu vá? André encolheu os ombros. E foi esse gesto, essa indiferença, que finalmente quebrou algo dentro de mim. Você pode ir para um hotel, sugeriu Renata, ou ligar para algum amigo, ou... Ela fez uma pausa dramática. Ou pode dormir no quintal, você decide. Ela riu. Ela realmente riu. E André não disse nada. Então, deixe-me ser mais clara, Eugênio. Renata se levantou, caminhou em minha direção até ficar a centímetros do meu rosto. Ou você vai para uma casa de repouso ou dorme no quintal. Decida. E André, meu filho, meu sangue, simplesmente assentiu. Foi então que eu tirei meu telefone. E tudo mudou. Quando André abriu a porta e vi seu rosto empalidecer, soube que o momento havia chegado. No limiar estava o doutor Fernando Mendes, meu advogado há 15 anos. Um homem alto de terno impecável, com uma pasta de couro em uma mão e uma pasta grossa na outra. Boa noite, disse com voz profissional. Sou o Dr. Mendes. O senhor Eugênio Paiva me solicitou que viesse presenciar e documentar certos procedimentos. Procedimentos? A voz de André era apenas um fio. Pai, o que é isso? Levantei-me da poltrona com toda a dignidade que pude reunir. Cada fibra do meu ser queria gritar, queria chorar, mas mantive a compostura. André, Renata, apresento-lhes o Dr. Mendes. Ele está aqui para me ajudar com alguns assuntos legais que preciso resolver esta noite. Renata também se levantou, com o rosto contorcido entre confusão e alarme. Assuntos legais? Do que você está falando? O advogado entrou na sala sem esperar por convite. Colocou sua pasta sobre a mesa de centro, justamente onde minutos antes haviam estado os papéis com os quais pretendiam me pressionar, e a abriu com movimentos precisos. Senhor Paiva, disse, dirigindo-se a mim, o senhor tem certeza de que deseja prosseguir?
completamente certo. Pai, André finalmente reagiu, caminhando em minha direção com as mãos estendidas. Pai, por favor, não faça nada precipitado. Estávamos falando de cabeça quente. Ninguém quer que você vá realmente. Ah, não! Minha voz estava tranquila, mas havia aço nela. Porque há 5 minutos sua esposa me deu a escolher entre uma casa de repouso ou o quintal. E você, meu filho, não disse absolutamente nada para me defender. Eu não. Não foi minha intenção. André passou as mãos pelos cabelos desesperado. Renata, diga algo. Diga a ele que não estávamos falando sério. Mas Renata estava olhando para o advogado com olhos calculistas. Um momento, disse lentamente. Isto é sobre o apartamento, não é? Você vai vendê-lo para que não possamos. Não, eu a interrompi. Não vou vender o apartamento. Vi alívio em seu rosto por um segundo. Vou fazer algo muito melhor. O Dr. Mendes tirou vários documentos da pasta e os estendeu sobre a mesa. Senhor André Paiva, Senhora Renata Salazar de Paiva, estes são documentos que certificam várias coisas. Primeiro, uma declaração juramentada, assinada pelo Sr. Eugênio Paiva sobre os eventos desta noite, incluindo as ameaças verbais e a tentativa de coação para que transferisse sua propriedade. Coação! Gritou Renata. Ninguém o ameaçou. A senhora lhe deu a escolher entre uma casa de repouso ou dormir no quintal, disse o advogado sem se alterar. Na presença de testemunhas, isso constitui maltrato e pressão psicológica contra um idoso. É um delito no Brasil, senhora. Renata ficou muda. Segundo, continuou o advogado, aqui há um documento que o senhor Paiva assinou há 6 meses, quando se mudou para esta casa. Um documento que vocês pediram para ele assinar, onde supostamente ele cedia voluntariamente seus direitos sobre sua pensão para contribuir com os gastos do lar. André empalideceu ainda mais. Pai, esse documento era para nos organizar melhor. Era para ter controle legal sobre meu dinheiro, eu disse, e eu o assinei porque confiava em você. Mas o doutor Mendes me aconselhou a fazer uma cópia autenticada e também me aconselhou a gravar esta conversa. Tirei meu telefone do bolso e o levantei. Tudo o que disseram esta noite, cada palavra, cada ameaça, ficou registrado. O silêncio era absoluto. Pai, por favor. André tinha lágrimas nos olhos agora. Por favor, não faça isso. Somos família. Podemos resolver. Eu falei mal. Renata falou mal, mas não queríamos. Não queriam o quê, André? Não queriam me humilhar? Não queriam meu apartamento? Não queriam se livrar de mim? Minha voz se quebrou pela primeira vez. Porque foi exatamente isso que fizeram. Renata, recuperando um pouco a compostura, atacou. Isso é ridículo. Você pode ter todas as gravações que quiser. Ninguém vai acreditar que o maltratamos. Você mora na nossa casa, come nossa comida. Senhora, o Dr. Mendes a interrompeu com frieza. O senhor Paiva tem pago religiosamente sua parte das despesas. Tenho aqui todos os comprovantes. Além disso, tenho declarações de vizinhos que presenciaram suas saídas para caminhar, que na verdade eram para escapar do ambiente hostil desta casa. Mentiras! Sibilou Renata. Mas havia medo em seus olhos agora. E há mais, continuei eu. Doutor, mostre a eles o outro documento. Mendes tirou um papel oficial com selos e assinaturas. Este é o testamento atualizado do senhor Eugênio Paiva, assinado há 3 meses em cartório. Nele, especificamente, André Paiva é excluído como herdeiro de qualquer bem, propriedade ou ativo. André cambaleou como se tivesse sido atingido fisicamente. Não, pai, não. Pensei que nunca teria que chegar a isso, eu disse. E agora as lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto. Pensei que o filho que criei, o filho pelo qual sacrifiquei tudo, jamais me trataria assim. Mas eu me enganei. Pai, por favor. André caiu de joelhos.
Por favor, não faça isso. Eu fui um idiota. Fui um completo idiota, mas você é meu pai. É tudo o que eu tenho. Eu também pensava que você era tudo o que eu tinha, eu disse em voz baixa, até que me demonstrou o contrário. Renata, vendo que as coisas estavam desmoronando, tentou um último ataque. E o que você vai fazer, Eugênio? Nos denunciar? Nos levar para a cadeia? Você é um velho sem mais ninguém no mundo. Você precisa de nós. Eu sorri. Foi um sorriso triste, mas também tinha algo de triunfo. É aí que você se engana, Renata. Eu não preciso de vocês e estou prestes a demonstrar isso. Doutor, eu disse virando-me para Mendes. Por favor, ligue para o segundo contato. Mendes assentiu e discou um número no celular. Pode vir, disse simplesmente e desligou. André me olhava do chão com o rosto destruído pelas lágrimas. Pai, não sei o que você vai fazer, mas por favor, me perdoe. Me perdoe por tudo. Eu quis abraçá-lo. Quis dizer que tudo ficaria bem. Quis ser o pai que eu sempre havia sido. Mas algo dentro de mim sabia que primeiro eu tinha que terminar isso, porque o que estava prestes a ser revelado mudaria tudo para sempre. A campainha tocou novamente. Desta vez, André não se moveu do chão. Renata estava paralisada ao lado do sofá, com as mãos apertadas em punhos ao lado do corpo. O Dr. Mendes abriu a porta e ela entrou. Quando André levantou o olhar e a viu, seu rosto passou do desespero à confusão total. Tia Lúcia. Lúcia Vasconcelos, a irmã mais nova da minha falecida esposa Clara, entrou na sala com a mesma elegância que sempre a havia caracterizado. Aos seus 58 anos, era uma mulher de sucesso, diretora de uma fundação de apoio a idosos em São Paulo. Não a víamos há quase 3 anos, desde que Renata havia esquecido de convidá-la para o casamento. Olá, André, disse Lúcia com voz calma, mas firme. Há quanto tempo não nos vemos? O que você está fazendo aqui? Gaguejou ele. Seu pai me ligou há 2 meses, respondeu Lúcia. Caminhando em minha direção e pegando minha mão com ternura. Ele me contou o que estava acontecendo e estivemos preparando tudo desde então. Renata finalmente encontrou sua voz. Preparando o quê? Isso é algum tipo de vingança doentia? Vão tentar destruir nossa vida por uma simples discussão familiar? Lúcia a olhou com uma frieza que teria congelado o inferno. Senhora, o que vocês fizeram a Eugênio não é uma simples discussão familiar. É abuso sistemático, manipulação psicológica e exploração econômica de um idoso vulnerável. E na minha fundação, nós nos dedicamos especificamente a combater esses casos. Ela tirou sua própria pasta de documentos da bolsa. Durante as últimas 8 semanas, estive documentando tudo. As ligações de Eugênio, as gravações que ele me enviava, os depoimentos de vizinhos, as transações bancárias que mostram como vocês têm usado a pensão dele para pagar suas dívidas enquanto ele mal tinha para seus remédios. Isso não é verdade, gritou Renata. Não! Lúcia abriu a pasta. Aqui está o extrato de Eugênio. Nos últimos 6 meses, sua pensão de R4. 500. Hidrodno. Ito DOSSUBIR AMSIGNIFICATIVAMENTEDESDEQUELECHEGOU AQUIESTA since ORIGISTRODEQUIVOCEORSADICIONARAMTRESSERVICIRCOSDESTREAMING EUMAMENSALIDADEDEACADEMIAAESSACONTA EAQUIESTA
STIOI, LETROUTRODOCUMENTOA, STIHOEMPR, STIMOD, R4, 500 mensais foi transferida integralmente para a conta conjunta desta casa. Aqui está os recibos de serviços, luz, água, GHS, internet. Todos subiram significativamente desde que ele chegou. Aqui está o registro de que se adicionaram 3 serviços de streaming e uma mensalidade de academia a essa conta conjunta. E aqui, ela tirou outro documento. Estabeleu sempre este mod. 25.00.00 que vocês fizeram no banco, usando como aval o fato de que um idoso contribuinte morava na casa. André estava pálido como papel. Nós precisávamos desse dinheiro para manter o estilo de vida que vocês não podem pagar, completou Lúcia. Enquanto isso, Eugênio tem comprado seus próprios medicamentos com os poucos reais que lhe restam dos trabalhos extras que faz às escondidas. Trabalhos extras? André me olhou. Pai, eu não sabia. Você não sabia porque nunca perguntou, eu disse com voz quebrada. Nunca se interessou em saber como eu estava de verdade. Só se importava com o que podia obter de mim. Lúcia continuou implacável. Mas isso não é tudo. Eugênio, conte a ele sobre o apartamento. Respirei fundo. Esta era a parte que eu estava guardando. Meu apartamento, eu disse. Não é só um apartamento. Há 15 anos, quando vocês ainda eram estudantes, a zona onde ele está localizada foi declarada tombada pelo patrimônio histórico e parte de um projeto de renovação urbana. O valor dos imóveis se multiplicou por 10. Vi compreensão e horror nascendo nos olhos de Renata. Aquele apartamento que vocês queriam que eu pusesse no nome de vocês vale atualmente 1.000 guilhos, 500 mids, 00. E não só isso, há anos eu o registrei como parte de um fideicomisso familiar que gera rendas de propriedades adicionais que comprei com o tempo. André tinha ficado completamente quieto. Eu não sabia. Não sabia. Porque se soubesse que eu tinha dinheiro, não é verdade que teriam me tratado diferente. Minha voz era amarga. Agora não queriam a mim, André, queriam o que eu tinha. Renata, em uma última tentativa desesperada, mudou de tática completamente. Eugênio, olhe! Sua voz se tornou suave, manipuladora. Acho que todos nós nos deixamos levar pelas emoções. Podemos esquecer tudo isso. Podemos começar de novo. Eu reconheço que fui dura com você, mas é porque estive estressada com as dívidas e... Chega. Eu a interrompi. Chega de mentiras. Lúcia deu um passo à frente. Eugênio virá morar comigo em São Paulo. Tem uma casa grande com um quarto preparado para ele. Ele estará perto dos melhores médicos, terá seu espaço, sua dignidade e, sobretudo, estará rodeado de gente que realmente o aprecia. Pai, você não pode ir embora. Você é meu pai. Eu preciso de você. Você precisa de mim. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Você precisa de mim, André. Como precisava da sua mãe quando ela morreu e eu trabalhava 18 horas por dia para que não lhe faltasse nada. Como precisava de mim quando paguei sua universidade, seu carro, seu casamento. Ou precisa de mim como se precisa de um caixa eletrônico? É assim, sou um. Caixa eletrônico? Eu te amo, pai. Por favor, não me deixe. Por um momento, vi o menino que ele tinha sido. O menino que chorava nos meus braços depois que Clara morreu. O menino que me dizia que eu era seu herói. Mas esse menino havia morrido, e em seu lugar havia um homem que havia escolhido uma mulher manipuladora em detrimento do próprio pai. André, eu disse com voz trêmula, talvez um dia você possa entender o dano que me causou. Talvez um dia, quando tiver seus próprios filhos, compreenda o que se sente ao ser traído assim. Pai, por favor, ele caiu de joelhos outra vez. Dê-me outra chance. Eu mudarei. Renata e eu mudaremos. Olhei para Renata.
Ela não estava suplicando, ela estava calculando, pensando em sua próxima jogada. E eu soube que nada mudaria jamais. Doutor, eu disse, os documentos estão prontos, todos assinados e autenticados, respondeu Mendes. A denúncia formal por abuso de idoso será apresentada amanhã no Ministério Público. O caso será investigado. Mas, conforme acordamos, se o senhor André e a senhora Renata assinarem os documentos de cessação de contato e renúncia a qualquer reclamação futura, a denúncia pode ser arquivada como resolvido por acordo entre as partes. Era minha última demonstração de misericórdia. Eu não queria destruir meu filho completamente, embora ele tivesse estado disposto a fazê-lo comigo. Assinem, eu disse, assinem, e isto termina aqui. Não haverá cadeia, não haverá antecedentes, mas também não haverá mais contato. Acabou. E naquele momento André teve que tomar a decisão mais difícil de sua vida. André assinou. Ele o fez com as mãos tremendo tanto que mal podia segurar a caneta. As lágrimas caíam sobre o papel, manchando sua assinatura. Mas ele assinou. Renata também assinou, mas com a mandíbula apertada e os olhos cheios de fúria contida. Não era arrependimento o que vi em seu rosto, era ressentimento por ter perdido. Quando o Dr. Mendes terminou de autenticar todos os documentos, começou a guardá-los metodicamente em sua pasta. Senhor Paiva, disse dirigindo-se a mim, estes documentos estabelecem que não haverá contato entre as partes por um período mínimo de 2 anos. Depois desse período, qualquer tentativa de comunicação deve ser autorizada por ambas as partes, através de representação legal. O senhor concorda? Olhei para André uma última vez. Ele estava sentado no sofá com a cabeça entre as mãos, soluçando como eu não o via chorar desde que era criança. Parte de mim queria consolá-lo. Parte de mim queria dizer que tudo ficaria bem. Mas outra parte, a parte que havia sido ferida tão profundamente, sabia que eu precisava disso. Precisava ir embora, precisava sarar. Eu concordo, eu disse. Lúcia me pegou pelo braço suavemente. Você quer pegar suas coisas agora ou prefere que eu venha amanhã com alguém para te ajudar? Agora, eu respondi. Não há muito o que levar, só roupa e alguns objetos pessoais. Enquanto caminhava para o meu quarto, ouvi a voz embargada de André atrás de mim. Pai, só uma coisa, por favor. Parei, mas não me virei. Diga. Há alguma maneira de que um dia você possa me perdoar? O silêncio se estendeu por vários segundos. Finalmente, eu me virei e o olhei. Realmente o olhei. André, eu já te perdoei. É isso que os pais fazem. Mas perdoar não significa esquecer e não significa permitir que continuem te fazendo mal. Então, nunca mais vou te ver? Sua voz era a de um menino perdido. Isso depende de você, eu disse suavemente. Você tem 2 anos para pensar em quem você quer ser. 2 anos para decidir se o homem que você é hoje é o homem que você quer continuar sendo. Se depois desse tempo você realmente tiver mudado, se realmente tiver entendido o que fez, então podemos conversar. Eu farei isso, ele sussurrou. Eu prometo, eu mudarei. Serei o filho que você merecia ter. Assenti lentamente, sem me comprometer a nada. Fui para meu quarto e empacotei o pouco que tinha. Roupa em uma mala, as fotos de Clara em uma caixa, o relógio do meu pai que eu tinha dado a André na formatura. Ele havia me devolvido há meses dizendo que precisava de um mais moderno. Alguns livros, meus remédios, uma vida inteira reduzida a 2 malas e uma caixa. Quando saí, Renata havia desaparecido no quarto de casal. Provavelmente já estava planejando sua próxima estratégia, sua próxima vítima. Algumas pessoas nunca mudam. André continuava no sofá, imóvel, olhando para o vazio. André, eu disse, e ele levantou o olhar com os olhos inchados. Cuide de sua esposa, resolva suas dívidas, construa sua vida, mas faça isso com honestidade e trabalho duro, não à custa de outros. Sim, pai, disse com voz rouca.
E mais uma coisa, acrescentei. Quando tiver filhos algum dia, lembre-se desta noite. Lembre-se de como é trair alguém que te ama incondicionalmente e nunca, nunca faça com eles o que você fez comigo. Ele assentiu, incapaz de falar. Lúcia, o Dr. Mendes e eu saímos daquela casa. A porta se fechou atrás de nós com um som definitivo, como o fechamento de um capítulo. 3 meses depois, São Paulo me recebeu como um abraço caloroso que eu não sabia que precisava. A casa de Lúcia era linda, cheia de luz e plantas. Meu quarto tinha vista para um pequeno jardim onde eu me sentava todas as manhãs para tomar café e ler o jornal. Havia paz, havia silêncio, havia dignidade. Lúcia se revelou uma companhia maravilhosa. Cozinhávamos juntos, víamos filmes, conversávamos sobre Clara e os velhos tempos. Nunca me fez sentir como um fardo. Fez-me sentir como família. Também me envolveu em sua fundação. Comecei a dar palestras a outros idosos sobre direitos legais, sobre como se proteger da exploração. Minha história, embora dolorosa, servia para ajudar a outros e descobri algo surpreendente. Eu ainda tinha muito a dar. Aos meus 66 anos, não era o fim, era um novo começo. Meu apartamento eu converti em um espaço de aluguel para estudantes universitários com dificuldades econômicas. 3 jovens agora moravam lá, pagando um aluguel simbólico, lembrando-me um pouco do que André havia sido um dia. Um dia, 2 meses depois daquela noite, recebi um envelope registrado. Dentro havia uma carta escrita à mão. Eu a reconheci de imediato. Era a letra de André. Pai, não espero que leia isto e muito menos que responda. Só preciso que saiba algumas coisas. Renata e eu nos separamos. Percebi tarde demais, talvez, que você tinha razão sobre ela, sobre nós, sobre tudo. Vendi a casa, paguei todas as dívidas. Agora moro em um apartamento pequeno e estou trabalhando em 2 empregos para me sustentar. E sabe o que é o estranho? Pela primeira vez em anos, consigo dormir tranquilo. Tenho ido à terapia. O terapeuta diz que tenho muito a processar sobre a perda da mãe, sobre a pressão de ser bem-sucedido, sobre a culpa. Diz que machuquei a única pessoa que sempre me amou incondicionalmente, porque era mais fácil do que enfrentar meus próprios fracassos. Ele tem razão. Não estou pedindo perdão. Ainda não. Porque primeiro preciso perdoar a mim mesmo. Preciso me tornar alguém que mereça o seu perdão. Só queria que soubesse que estou tentando, que a cada dia eu me levanto e escolho ser um pouco melhor do que no dia anterior. E que sinto sua falta, Deus, como sinto sua falta, com amor e arrependimento, André. Li a carta 3 vezes, sentindo como as lágrimas rolavam pelas minhas bochechas. Lúcia entrou no jardim com 2 xícaras de café. Mas notícias? Perguntou com preocupação. Não, eu disse sorrindo através das lágrimas. Acho que são boas notícias, ou ao menos o começo de algo bom. Não respondi à carta. Ainda não. Os 2 anos de distância estavam ali por uma razão, mas eu aguardei em uma caixa especial junto às fotos de Clara e o relógio do meu pai, porque algum dia, quando o tempo certo chegasse, talvez pudéssemos tentar reconstruir o que havia se quebrado. Ou talvez não. E ambas as opções estavam bem, porque eu havia aprendido a lição mais importante da minha vida. O amor não significa permitir que te destruam. O amor também significa amar a si mesmo o suficiente para se afastar de quem te faz mal. E às vezes, a distância é o único caminho para a cura. Hoje, 1 ano depois daquela noite, sento-me no jardim de Lúcia, tomando meu café matinal, vendo como o sol ilumina as flores que plantei há alguns meses. Tenho 67 anos, tenho saúde, tenho paz, tenho propósito e tenho a certeza de que fiz o correto. Não sei o que acontecerá com André. Não sei se algum dia nos reconciliaremos completamente. Não sei se ele realmente mudará ou se só está dizendo o que acredita que quer ouvir. Mas sei disto. Eu sobrevivi.
Não só sobrevivi, prosperei. E essa é a verdadeira vitória. Se esta história te comoveu, lembre-se de dar like e inscrever-se no canal. E me conte nos comentários. Alguma vez você teve que tomar uma decisão difícil com sua família? Às vezes, amar a si mesmo é o ato mais corajoso que podemos fazer. Obrigado por ouvir minha história.